Bom dia, gente. Esperar o pessoal entrar aí. Já tô aqui com meu cafezinho. Bom dia. Esperar o povo entrar e a gente já começa. Oi, Isa, bom dia. Bom dia, bom dia. Já vamos começar. Chama todo mundo aí. Que já vamos começar. Bom dia, sejam bem-vindas. Já vamos começar nossa live de hoje falando um pouquinho sobre como criar e manter uma rotina. Então, enquanto o pessoal está entrando, eu só estou abrindo aqui a minha internet para pegar algumas definições aqui para compartilhar com vocês. Sejam bem-vindas. Já peguei meu cafezinho aqui também. Bom dia, Gu, seja bem-vindo. Fica aí com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho como criar uma rotina, como manter uma rotina. Então, se tem alguém que você vê aí que precisa aprender um pouquinho, envia ali para essa pessoa e a gente já vai começar. Deixa eu abrir aqui. Bom dia! Obrigada, Mai. Bom ter vocês aqui de novo. Muito bom ter vocês aqui novamente nessa manhã. Eu sei que o pessoal tá entrando ainda, tem bastante gente que ativou o nosso lembrete, mas a gente já vai começar aqui, dar uma introdução para vocês que já estão aqui, né? Já são 10h30. Certo? No meu já são 10h30, de vocês já é 10h30 também? Ou ainda falta um pouquinho, porque relógio é uma coisa, né? Já tem o ditado que diz, relógio trabalha pro seu dono, então sempre tem uma diferençazinha aí de 5 minutinhos para mais, para menos, né? Cada um no seu relógio. O meu são 10h30 certinho, e como a gente é pontual, né? 10h30, mas pode ser que alguém ainda esteja com uns minutinhos de diferença. Então só tô dando esse tempinho aí pro pessoal entrar, para te convidar alguém que precisa estar nessa live também. Então tô te dando esses minutinhos aí para te convidar alguém. Para hoje a gente falar um pouquinho de como criar uma rotina e como manter uma rotina. Então vai ser um papo bem rápido, acredito eu, né? Mas eu tenho certeza que vai ser muito útil. Amém? Tomando meu café. Sempre, né? Bom dia, Érica, seja bem-vinda, saudade. O Marcos também entrou no final agora, um pouquinho depois. Vamos lá. Então, gente, já vou começar. E aí o pessoal vai entrando, depois a gente vai recapitulando. Se tiver alguém que você gostaria que assistisse, aqui embaixo tem um aviãozinho. E aí você pode mandar ali, e aí essa pessoa vai participar com a gente aqui. A live de hoje foi, na verdade, uma escolha, né, de vocês que assistem aqui. Semana retrasada, bom dia, eu abri uma caixinha de pergunta falando um pouquinho sobre as rotinas na pandemia, o que tem sido mais difícil, né, para quem tá em casa, para quem já voltou mesmo, que trabalhando numa outra pegada. E aí a primeira votação, né, o primeiro ponto que ficou mais votado foi que a maior dificuldade estava sendo a falta do contato físico. Então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a falta, como lidar com isso. E o segundo ponto mais votado foi como manter uma rotina, né? Nessa época de distanciamento, de mudança. Então, como que a gente cria uma rotina, como que a gente mantém uma rotina. Bom dia, queridos, fiquem com a gente. Já começamos a live, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar e manter uma rotina. E a segunda votação, né, que teve o maior número foi essa, como a gente cria uma rotina, como a gente mantém uma rotina. Teve pontos específicos e hoje a gente vai falar de uma forma mais abrangente que você vai aplicar em tudo, tá? Passou um caminhão aqui, vocês ouviram? Tô com a janela aberta para pegar a claridade.
Hoje a gente vai falar de uma forma abrangente que você consegue aplicar na sua vida e em cada rotina que você precisa desenvolver, né? Porque a gente sabe que existem rotinas diversas, a rotina matinal, a rotina de trabalho, a rotina de leitura bíblica. Então hoje a gente vai falar de uma forma que você vai conseguir aplicar esses pontos na tua vida e desenvolver a rotina. Então eu anotei algumas coisas que eu acho que são importantes pra gente falar aqui, antes de a gente começar a responder, né? Como criar e como manter. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é rotina, né? Então, rotina é o hábito de se fazer algo de forma igual, ou seja, algo que eu faço repetidamente da mesma forma. Isso é rotina, tá? Hábito não é rotina, apesar do hábito fazer parte da rotina. Por que eu tô falando isso? Porque o hábito ele pode ser voluntário e o hábito pode ser involuntário, certo? A pessoa que rói unha, por exemplo, ela tem o hábito de roer a unha. E isso muitas vezes é involuntário, né? A pessoa tá na frente da televisão, tá parada, ela tá roendo unha. Involuntariamente. Ela pode até parar de roer conscientemente, mas ela começou a roer involuntariamente, entende? Então existe essa diferença. O hábito faz parte da rotina. A rotina é o hábito de fazer algo da mesma forma sempre, porém hábito não necessariamente é rotina, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender hoje é isso. Depois o que eu anotei aqui que eu acho importante cada um tem a sua rotina. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui hoje a gente vai falar um pouquinho como que a gente vai criar uma rotina e como a gente vai manter uma rotina, mas rotina é pessoal, ela é individual e ela é personalizada conforme a vida de cada um. Não existe uma rotina perfeita, modelo universal, sabe assim? Modelo universal de rotina. Eu vou pegar ali e vou aplicar na minha vida e eu vou conseguir. Não. Rotina, ela é pessoal. A rotina, ela é adaptada conforme a realidade de cada um. Então, é a segunda coisa que a gente precisa entender sobre rotina. Rotina é o hábito de fazer a mesma coisa da mesma forma, sempre. A rotina, ela é individual e personalizada. Então, a gente pode aprender, que é o que a gente vai fazer aqui, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Isso foi até uma matéria quando eu fiz a minha faculdade de gestão de pessoas, recursos humanos, a gente teve uma matéria que falava sobre gestão de crise e dentro da gestão de crise falava sobre rotina. Então, dos pontos, né? Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre isso. Então, o segundo ponto é cada um tem a sua, né? Não existe um modelo perfeito. O que é rotina para mim, na minha realidade, pode não ser para você, mas o que eu uso para criar essa rotina pode servir para você, ok? E uma outra coisa que a gente precisa entender, antes de entrar na resposta, né? Como criar e como manter, é que a rotina não tem única e exclusivamente a ver com horário. E aí eu sei que eu vou bugar a cabeça daqueles que leem e que já leram um pouco sobre rotina e que acompanham aí algumas lives. Porque algumas pessoas, elas têm essa linha de raciocínio que criar uma rotina é tu acordar no mesmo horário, é tu dormir no mesmo horário, é tu fazer no mesmo... Então assim, isso é bom, mas não está ligado única e exclusivamente com o horário, tá? A rotina, ela é a repetição e a constância. Então, não significa que os horários serão exatamente iguais, mas que a gente vai fazer algo de forma constante e frequente. Então, rotina não está ligado única e exclusivamente ao horário. Rotina é frequência e constância, consistência, ok? Então, aqui a gente fez um compilado para quem chegou agora. A gente falou um pouquinho sobre o que é rotina, entendeu alguns pilares fundamentais, que rotina ela é individual e personalizada, rotina não tem unicamente nem exclusivamente a ver com o horário, que rotina é o hábito de se fazer a mesma coisa da mesma forma, sempre. Então, a gente precisou entender isso para a gente entrar na resposta, né? No que vocês perguntaram. Como que a gente vai criar uma rotina? E aí eu já quero deixar livre, enquanto eu tô falando aqui, participem. Então mandem aqui as perguntas, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui que eu vou respondendo conforme a gente vai conversando, tá bom? E se você não pegou o teu cafezinho, o teu momento aí, pode pegar um café, deixa o áudio ligado, vai lá fazer o teu café. Café é vida, né? Pra despertar de manhã. Então vamos lá.
Como que a gente cria uma rotina? Eu anotei, tá? Algo que funcionou pra mim, funciona até hoje e que eu quero compartilhar com vocês e espero realmente que faça efeito, que tenha sentido pra você, tá? Se tiver sentido pra você, muito bom. Se tiver sentido pra alguém que você conhece, depois você compartilha esse vídeo. Mas são coisas que fazem sentido, que me ajudaram e que me ajudam até hoje a criar uma rotina. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que para criar uma rotina, a gente precisa se obrigar. É isso mesmo. Obrigue-se. Não existe rotina sem compromisso. Então, eu não tenho como criar uma rotina se eu não me obrigar a desempenhar o hábito, a desenvolver o hábito de forma constante. Se você quer criar uma rotina, você precisa se obrigar. É mais do que se incentivar, entende? Porque eu me incentivo a fazer muitas coisas, eu tento, me animar para fazer muitas coisas, mas a obrigação vai além do sentimento. Então, para eu criar uma rotina, eu preciso me obrigar. É mais do que sentir, é uma obrigação. Porque se eu vou pelo que eu sinto... Oi, mãe, seja bem-vinda. Se eu vou pelo que eu sinto, quando eu não estiver afim, eu não vou fazer. E se eu não vou fazer, eu não consigo gerar uma rotina, certo? Porque a rotina vem de eu me obrigar a fazer algo de forma repetida. Aí a Laura falou aqui, tipo academia. Exatamente. E aí eu vou confessar o meu pecado para vocês, né? Eu tinha na minha rotina o hábito de praticar exercício físico em academia. E aí veio a quarentena, né? Que é o dilema de todo mundo. Qual foi a minha maior dificuldade? Tá sendo a minha maior dificuldade? Fazer exercício físico de máscara na academia. Não dá. Então, eu fiz em casa durante muito tempo. Mas eu sinto falta de fazer na academia. O compromisso da academia, pra mim, é uma coisa que faz falta na minha rotina. Então, eu tentei adaptar, mas não é igual. E a minha maior dificuldade, Laura, é usar a máscara. Mas, voltando, né? A academia é algo que, se você quer incluir o exercício físico como prática e rotina, você precisa se obrigar. Esse é um exemplo bem clássico, né? Porque muitas vezes tu não vai estar afim, muitas vezes tu não vai acordar com aquele ânimo todo, e as mulheres entendem muito sobre isso, porque mulher é muito hormonal, né? A mulher, ela é influenciada hormonalmente, então tem dias que a mulher tá muito animada. Oi, Renan, seja bem-vindo. Tem dias que a mulher não tá tão animada, então se a gente for trabalhar com ânimo, a gente não consegue desenvolver rotina, porque rotina não é ânimo, rotina é obrigação. Eu me obrigo a desempenhar tal hábito mesmo quando eu não estiver animada para isso. E aí esse é o primeiro ponto, se você quiser criar uma rotina, é você entender que você precisa se obrigar a desenvolver o teu hábito. Seja obstinado, obstinado é mais do que comprometido, né? Obstinado, e até fui procurar a definição de obstinado para trazer para vocês, que eu gosto disso. Quem me conhece sabe que eu gosto de ir lá buscar, né, a origem. E obstinado é aquele que não se deixa convencer. Ele é irredutível, inflexível, ele é persistente. Então, se você quiser criar uma rotina, seja obstinado em desenvolver o teu hábito. Seja ele qual for. O hábito de fazer um exercício físico, o hábito da leitura, por exemplo. Se você quiser incluir na tua rotina a leitura, você ter uma rotina de leitura, você precisa ser obstinado em ler mesmo quando você não estiver tão afim assim. Por quê? Porque à medida que eu vou me obrigando, aquilo vira rotina. Aquilo vira algo que eu sinto falta, já faz parte do meu dia. Então esse é o primeiro ponto e o primeiro passo. Você quer criar uma rotina? Como? Seja obstinado, obrigue-se a desenvolver o teu hábito. E aí o segundo ponto, bem prático. Faça lista. Faça lista diária, faça lista semanal, faça até lista mensal se for necessário. Mas faça um checklist de funções que você precisa desenvolver durante o teu dia, durante a tua semana, durante o teu mês. Isso é fundamental para quem quer criar uma rotina. E aí eu vou te dizer além, né? Cria uma lista e nessa lista tu vai criar atividades relevantes e atividades irrelevantes. Bota lá AR e AI.
Atividades relevantes são coisas que são muito importantes e que eu não posso adaptar. E atividades irrelevantes são coisas que eu consigo adaptar durante o meu dia. Eu consigo ajustar um horário, eu consigo ajustar o local, eu consigo mudar durante o meu dia. Mas rotina, ela vem com a repetição. E eu preciso anotar a repetição daquilo que eu preciso fazer, entende? Então, se você quer criar a tua rotina, primeiro lugar, se obrigue a desenvolver o teu hábito. Em segundo lugar, faça lista de tarefas, lista de atividades, lista do que você precisa fazer. Faz um checklist se for necessário, senta um dia da semana. E o Renan estava aqui, eu não sei se ele está ainda. O Renan, ele trabalhava por rota, e a pessoa que trabalha com rota, né, tem que fazer rota na rua de visita, vai entender um pouco melhor sobre isso. Se tu não senta e calcula a rota da semana, tu vai gastar muito mais gasolina, muito mais tempo, né? Tu vai, enfim, vai se desprender de muito mais parte da tua rotina, né? Tempo da tua rotina, do teu dia, para fazer algo que de repente tu conseguiria fazer mais rápido, porque tu não planejou. Então, se tu não tem uma lista clara, se tu não tem um foco, um caminho, né? De forma clara, que tu consiga olhar e dizer, ó, hoje eu tenho isso, isso, isso para fazer, tu deixa solto. E se tu deixa solto, tu não tem o compromisso. E aí tu não lembra, gente, a nossa cabeça, ela é muito, muito desligada de algumas coisas. Uma vez eu li sobre isso e se a gente não anota o que a gente ouve, a gente esquece 87%, se eu não me engano. Eu vou procurar essa matéria, eu tenho anotado isso e depois eu até posso compartilhar com vocês. Mas é mais ou menos isso. Tudo que eu escuto e eu não anoto, eu não absorvo. Então, 87% do que eu ouvi, se eu não anotei, eu esqueci. Gente, é muita coisa. Então, imagina para criar uma rotina se você deixa tudo na tua cabeça. Não dá. Então, se você quer criar uma rotina, anote, tenha lista de tarefas, lista de atividade diária, lista de atividade semanal, lista de atividade mensal, se for o caso, mas coisas que você vai se obrigar a fazer naquele dia. Então isso facilita a tua rotina. Eu vou dar um exemplo, tá? E aí é como eu falei bem no começo, rotina é pessoal, rotina ela é personalizada para cada pessoa, não tem necessariamente a ver com horário, mas muito mais com a persistência e a frequência de fazer as coisas, tá? Então, por exemplo, eu ano passado tinha uma rotina diferente. Eu saía de manhã muito cedo, voltava só à noite, as meninas estudam de manhã, então a gente saía junto, enfim. Esse ano, a gente começou nessa rotina, veio a pandemia, elas estão estudando em casa. E então eu tô um período em casa, né? Eu tô conseguindo ficar o período da manhã em casa. Então, o meu período da manhã tem uma rotina. Eu acordo, quer ver uma coisa que eu faço sempre, que é uma rotina? Arrumar a minha cama. E eu não vou entrar nesse ponto, porque aí vai, né, tem estudos que falam que tu arrumar a tua cama de manhã te incentiva o resto do dia, porque é a primeira sensação que tu tem de conquista, né, de compromisso. Eu consegui arrumar minha cama, meu quarto tá arrumado. Mas faz parte da minha rotina. Eu acordo, arrumo minha cama, vou arrumar minha casa, então eu faço o que eu tiver que fazer em casa. Normalmente eu levanto tudo, varro, passo pano, aquela coisa de dona de casa. Faço o almoço, a gente almoça junto, o Cleiton chega pra almoçar e depois a gente vai pra imobiliária junto. Então é uma rotina, é sempre igual. Raras vezes existe uma exceção, mas isso é rotina, tá? Então eu sei, eu tenho uma lista de atividades que eu preciso fazer, coisas que eu preciso desempenhar, coisas que eu preciso colocar em prática durante o meu dia, e isso me ajuda a criar a minha rotina, tá? E por último, o que eu falei, né? Quer criar uma rotina? Repita. Repita e repita. Rotina vem com repetição. Então, se você quer ter uma rotina, criar uma rotina, você precisa aprender a repetir. Vai repetindo. Fez o teu checklist. Opa, apertei aqui sem querer. Tô brilhando. Agora sim. Fez o teu checklist de atividade. Te obrigou. Não, eu vou fazer. Tá lá nas tuas atividades. Acordar, arrumar minha casa, fazer o almoço. Compromisso, reunião, ligação. Vai te obrigar. E aí repete. Repete, repete. Aí a gente entra no que a Laura comentou aqui, né? Da academia. A academia entrar na rotina, né? A prática do exercício físico fazer parte da rotina. É isso? Repete, repete, repete. E aí,
Basicamente, se você entender isso, você vai adaptar isso para a tua realidade, tá? Então você vai entender que se você quer ser mais saudável, você vai precisar mudar a tua alimentação, então você vai precisar se obrigar a comer melhor todos os dias, e aí você vai fazer um checklist dos teus horários, da tua rotina para ser mais saudável, e aí você vai ir lá cumprindo e você vai repetir isso até que você se torne mais saudável. Então eu não sei qual a rotina que você precisa melhorar hoje. Eu sei que se você seguir esses 3 passos, você vai ser muito mais assertivo, tá? Muito mais incisivo, vai ter muito mais sucesso. Então, como criar uma rotina? Obrigue-se, só recapitulando, faça sua lista de atividades e dentro dela atividades relevantes e atividades irrelevantes e repita essas atividades. E aí depois vem a pergunta, né? Eu criei uma rotina, como que eu vou manter essa rotina? Porque existe uma diferença, né? Entre eu criar a rotina e eu manter. Normalmente a gente consegue criar uma rotina, fazer algumas coisas e depois a gente começa a se perder nessas coisas. Então, como é que você vai manter isso? Primeiro, você precisa de tempo em tempo analisar a tua rotina e adaptar o que for necessário. Gente, a adaptação faz parte da rotina. A gente não pode achar que a gente vai viver 20 anos fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Rotina não é isso? Mas a nossa vida, ela é mutável, certo? A gente muda, a realidade muda, às vezes a gente muda de emprego, às vezes a gente muda de casa, às vezes a gente não tem filho, as mulheres não têm filho, né? Os homens, aí vem um bebê, vem uma série de coisas naturais da rotina, da vida, né? Da nossa jornada. Então, quando essas coisas vão acontecendo, é essencial eu parar, analisar a minha rotina até aquele ponto e adaptar. A adaptação faz parte de manter uma rotina. Se você quer manter uma rotina, você precisa de tempo em tempo analisar o que você está fazendo, o que deu certo, o que não está dando certo de jeito nenhum, o que deu certo, mas de alguma forma precisa ser melhorado porque mudou a tua realidade, né? Enfim, eu vi que a Mari entrou aqui agora. Às vezes a gente muda de cidade, muda de país, o fuso horário é diferente. Eu tinha uma rotina. Eu acordava todo dia no mesmo horário, eu tomava meu café, eu tomava banho, eu ia estudar, depois eu ia trabalhar. Eu tinha uma rotina, certo? Eu mudei de cidade, o fuso horário é diferente. Aqui é 10 horas da manhã, lá já é 1 hora da tarde. E agora? Eu preciso adaptar minha rotina, senão eu não vou conseguir fazer com que a minha rotina seja uma rotina que se mantém. E não tem problema nisso, isso faz parte. Eu acho, né, e eu vejo que a maior dificuldade das pessoas manterem as suas rotinas é entender que uma rotina precisa de adaptação de tempo em tempo. As pessoas querem ter uma mesma rotina, ou quer pegar um copia e cola, sabe? Ctrl C, Ctrl V. Fulana lá, a blogueira tal, fala sobre isso e ela faz isso. Eu vou pegar, vou copiar e vou colar na minha... Não funciona assim. Como eu falei lá no primeiro ponto, a rotina ela é pessoal, né? Ela é individual e ela vai se adaptar conforme a minha realidade. A nossa vida muda e isso é bom, né? Isso é bom, a nossa vida mudar, a gente amadurece, as coisas vão mudando, os planos vão se concluindo, os sonhos vão se realizando e aí dentro disso a nossa rotina vai se adaptando. Então, para você manter uma rotina, aprenda a analisar de tempo em tempo o que você está fazendo e adaptar para a tua nova realidade, tá? Eu vivi muito isso e eu posso falar para vocês no sentido até de ser mãe, ter filhos, que eu não sei se vocês, né, a maioria tem ou não, mas eu acredito que quem não tem um dia vai ser pai. E nós somos bem envolvidos, nós sempre fomos bem envolvidos com o ministério, né? A gente sempre teve bastante atividade e... Quando a Yasmin nasceu, a gente foi pra igreja, a Yasmin era pequenininha, né, tinha 2 aninhos, a Iris nasceu já no movimento, na nossa rotina, e a gente teve que adaptar algumas coisas naturalmente, por quê? Porque existe uma criança, né, existe uma criança que depende, existem horários, só que óbvio que isso não nos fez abrir mão de coisas, de hábitos e de compromisso que a gente tinha, a gente precisou adaptar uma nova realidade. E é assim que funciona. Muda o horário da escola, a gente adapta uma nova realidade. Muda o lugar que tu mora, a gente vai adaptar para uma nova realidade. Então,
faz parte da rotina e é bom isso. Se você não fez isso ainda e você tem cumprido uma rotina há muito tempo, hoje analisa a tua rotina, vê o que tá dando muito certo, o que não tá dando certo de jeito nenhum e tenta adaptar o que não tá dando certo de jeito nenhum para fazer dar certo. Porque isso faz parte de manter uma rotina. Manter uma rotina é analisar e adaptar aquilo que precisa. E aí a gente volta para fechar, né? Como que você vai manter a tua rotina, falando de como a gente cria uma rotina. Repetição. Não tem como manter algo dentro da tua rotina que não seja repetitivo. Porque rotina é isso. Rotina é fazer, é o hábito de fazer algo sempre da mesma forma, certo? Rotina tá muito mais ligada, como a gente falou, a repetição e frequência do que com o horário, porque cada um tem o seu horário. Agora, Rafa, querido, repetição faz parte daquele que quer criar rotina. Então, se você quer criar a tua rotina e quer manter a tua rotina, repita. Repita e repita. Tem uma frase que diz, né, que a repetição leva à perfeição. Eu acho que é isso, né? Ou a repetição leva à excelência. E é basicamente isso, gente. Quando a gente começa a repetir e fazer as coisas e, né, tu vai se obrigando, lembra que eu falei, se obriga, não, no começo não vai funcionar muito bem, no começo não vai ser o automático, porque o bom da rotina é isso, é automático, a coisa vai acontecendo, vai fluindo, faz parte do meu dia, não tenho dificuldade, porque aquilo já tá na minha rotina. Então, enquanto isso não acontecer, vai ser necessário, sim, se obrigar, se obstinar naquilo e repetir. Repetir. Aí entra o que a Laura falou do exercício físico, né? A prática de exercício físico é assim. A gente começa, às vezes, não querendo. Mas aí tu vai fazendo, vai repetindo. E quando tu vê, fisiologicamente, né? Isso começa a te fazer bem e faz parte da tua rotina. E aí fica fácil, porque quando tu deixa de fazer, parece que tá faltando algo. Porque tiraram isso do teu hábito, da tua rotina. Entende? Então... é isso, né? Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Aproveitem, porque a gente já tá aqui. Eu falei pra vocês, né? Os que estão desde o começo, desde a semana passada. Eu falei que a gente vai ter sempre esse tempinho, toda quarta-feira, às 10h30 da manhã, meia horinha, porque eu sei que o nosso dia é um dia cheio e eu quero poder contribuir para que teu dia seja um pouquinho melhor, quero poder contribuir com aquilo que eu já aprendi para a tua vida e eu não quero tomar muito teu tempo, beleza? Então a gente vai ter sempre esse tempinho das 10h30 até as 11 aqui para bater um papo e eu sempre abro uma caixinha de perguntas para que vocês possam me dizer aquilo que vocês gostariam de ouvir. Eu acho que esse é o propósito maior aqui, né? Eu não quero vir aqui falar só de coisas aleatórias, eu gostaria de compartilhar e contribuir com a tua vida. Então sempre que puder, que tiver a caixinha de perguntas ali, se você puder, mande a tua pergunta sobre o que você quer ouvir, para que a gente possa sempre ter um tempo aqui bem agradável e que a gente possa sempre compartilhar conhecimento. Eu tenho uma teoria que tudo aquilo que é compartilhado é potencializado. Então, quando eu semeio de alguma forma o que eu sei e você para alguém também o que você sabe, isso ganha uma proporção muito maior. Beleza? Então é isso, gente, fechando aqui, só recapitulando para quem chegou depois, essa live vai ficar salva, tá? Me fizeram uma pergunta antes que não tá aqui, né? Porque eu falei que ia falar de rotina e a pessoa me perguntou assim, tá, mas por que a rotina é importante? Gente, né, se a gente for parar, uma questão bem lógica. A rotina, ela te traz uma certa segurança, né? Eu falei na semana passada que a gente tem que estar tranquilo, que a gente não sabe tudo e não conhece tudo e não tem domínio sobre tudo. A gente precisa aprender isso o quanto antes. Mas a rotina te traz essa segurança. Então, por que a rotina é importante? Respondendo, né? Porque a rotina diminui riscos, né? A rotina diminui imprevistos do teu dia. Então, quando tu tem uma rotina, que tu tem lá o teu checklist, isso faz com que os imprevistos eles sejam diminuídos. Então, tem essa sensação de que as coisas estão acontecendo e é mais seguro e eu me sinto mais confiante para desempenhar o meu dia, eu não me sinto tão perdido. Então, por isso que a rotina é importante. Respondendo, eu não me lembro quem perguntou, mas me mandaram isso antes, quando eu falei que ia falar de rotina, tá bom? Então, recapitulando, rotina é o hábito de fazer a mesma coisa
da mesma forma sempre. Rotina está muito mais ligada com a frequência e a constância do que única e exclusivamente com o horário. Rotina é pessoal, ela é exclusiva, então cada um tem a sua rotina, não existe uma rotina universal, não existe um Ctrl+C, Ctrl+V, então você vai adaptar a tua rotina. Para você criar a tua rotina, você precisa ser obstinado, obrigue-se a desenvolver o teu hábito, você precisa criar checklist, então crie checklist. Meu vídeo pausou, voltou. Crie lista de atividades entre atividades relevantes e irrelevantes e te obrigue a cumprir essas atividades todos os dias. Faça a tua lista diária, a tua lista semanal e, se necessário, a tua lista mensal, tá? Repita, repita, repita. Para criar uma rotina, a gente precisa ter repetição de hábito. Então, a rotina vem com a repetição. E para você manter a tua rotina, além de repetir os hábitos, o ponto-chave é, de tempo em tempo, analise a tua realidade e adapte a tua realidade, tá? Porque cada tempo a gente vive uma realidade diferente e se a gente quer manter uma rotina, manter hábitos, a gente precisa adaptar conforme a nossa realidade do momento. Tá bom, gente? Obrigada para vocês que ficaram aqui comigo até agora. Fechamos o nosso horário, 11 horas. Acho que é isso, né? 11 horas. Eu espero ter contribuído aí pro teu dia, que o teu dia seja maravilhoso, que tu tenha um dia incrível, que hoje seja o dia de colocar as coisas em ordem, que você possa hoje criar hábitos e começar a desenvolver a tua rotina. E a gente se vê aqui quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 10h30. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta e eu quero saber o que tá no teu coração, o que você quer conversar, sobre o que você quer falar. E aí a gente volta aqui na quarta-feira, às 10h30, para bater esse papinho que tá sendo muito bom, né? Eu tô gostando muito de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que a gente vai poder colaborar uns com os outros, porque esse é o propósito. Vamos usar as redes sociais para expandir aquilo que é bom, compartilhar aquilo que é bom. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe todos vocês e até mais. Tchau, tchau.